Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vamos orar. Pai, no nome santo de Jesus, a Tua palavra, meu Deus, de fato, é a nossa regra de fé e prática. Quando olhamos para esses textos e percebemos aquilo que os nossos irmãos e antepassados viveram, segundo a Tua palavra, nós também, meu Deus, queremos andar alinhado nesse mesmo padrão de fé, Senhor. Que os nossos corações não se desviem, não desfaleçam, mas que ao contrário, estejamos realmente firmados em Ti. Que o Senhor nos encontre, ó Pai, como filhos realmente vivendo pela fé. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Quando nós entramos, por exemplo, em um local como esse, um santuário, né, uma igreja, a gente deve, pelo menos, colocar o nosso celular no modo silencioso. Se não tiver no modo silencioso, você já coloca aí agora. Por quê? Para que o toque desse aparelho não interrompa ou não distraia alguém. Quando você entra em um avião, por exemplo, e o avião vai decolar, uma das recomendações é que você possa desligar os seus dados e seu telefone vai permanecer ali em modo avião, ou seja, sem qualquer tipo de conexão, para que isso não interfira nos aparelhos de comunicação ali do avião. E queridos, pensando nisso, sobre algumas coisas que nós precisamos ativar ou desativar, dependendo do ambiente que nós estamos, a minha palavra hoje é te estimular e encorajar a ativar algo na sua vida, a ativar o modo fé. Entenda, queridos, que essa sempre foi a vontade de Deus para o seu povo. Aperta a TV, foi. Sempre foi a vontade de Deus para nós. O Senhor nunca nos criou e jogou a humanidade para que pudesse viver de qualquer maneira. Desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, você vai ver pessoas que viveram pela fé. O capítulo 11 do livro de Hebreus, ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé. O exemplo de pessoas que viveram a partir de uma relação profunda com Deus. Ativar o modo fé, queridos, é confiar plenamente, não em nós, não nas coisas desse mundo, mas em Deus, mesmo sem ver o resultado imediato. Nós vemos homens e mulheres aqui que foram direcionados para cumprir um propósito divino, e mesmo sem entender o que estavam fazendo na sua totalidade, esses homens e mulheres, eles viveram pela fé de maneira que a vida deles
foram marcadas pela obediência e pela expectativa do cumprimento das promessas de Deus na sua vida e através das suas vidas. Por que nós precisamos falar sobre fé? Porque assim como a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, a impressão que eu tenho é que a fé de muitos também tem se esfriado. As pessoas têm deixado muitas vezes de crer nas promessas de Deus. Elas leem a palavra e a impressão que eu tenho é que elas acham que isso só aconteceu com as pessoas lá atrás, que isso não tem mais nada a ver com elas hoje, mas o contrário. O Senhor nos ensina e nos instrui a vivermos pela fé, a ativarmos esse modo fé. E por que ativarmos? Porque ninguém nasce assim. Ninguém nasce com fé. Aquela pessoa já nasceu ali crendo em Deus. Não. A Bíblia diz que na nossa caminhada nós vamos compreendendo a vontade de Deus, e na medida que nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus. É isso que está lá em João capítulo 1. Então diz que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas os que o receberam se tornaram filhos de Deus. Então hoje eu quero te encorajar que ao ativar o seu modo fé, você trabalhe pelo menos 3 coisas na sua vida. Em primeiro lugar, você trabalhe em confiar no invisível. Confiar no invisível. A Bíblia diz que Deus, Ele é Espírito. Então não espere naturalmente que Deus se mostre para você fisicamente. Deus, Ele não vai se mostrar fisicamente. Quando nós olhamos para os primeiros versículos do capítulo 11, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É interessante que a palavra usada aqui para certeza, eu vou usar todo o meu grego aqui, meu irmão, para essa palavra que eu achei interessante, é hipostasis. E o que significa isso? Por que grego? Porque o Novo Testamento ela foi escrito em grego e depois foi traduzido para a nossa língua. E o que essa palavra significa? Ela significa fundamento. Ou seja, ela é uma substância, ela é algo que de fato existe, apesar de nós não vermos. O que o autor está querendo dizer aqui é que essa certeza, ela não é uma esperança apenas. Que ter fé não é somente achar que as coisas vão acontecer. Ter fé é ter a convicção de que aquilo que Deus falou na sua palavra se cumprirá. E aquilo que Deus falou, às vezes pessoalmente, para cada um de nós, também se cumprirá. Não é uma daquelas promessas que a gente sempre escuta falar, e a gente ri muito, dos pais, que quando o filho fala assim, eu quero isso, o pai fala assim, não, vamos, depois a gente compra. E os filhos falam assim, e aí nunca compra. Não, não é dessa promessa, e não é desse fundamento que eu estou falando. A fé, ele é um alicerce sólido, mas invisível. Ele é uma convicção concreta, mas sem que os nossos olhos possam, de fato, enxergar naturalmente. Mesmo sem ver, o autor nos ensina a acreditarmos no caráter e nas promessas de Deus. Uma das coisas que a Bíblia diz é que Deus não é homem para que minta. E quando o Senhor diz que Ele não é homem para que minta, Ele está falando sobre o caráter de Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, Deus, Ele não diz algo que não vá cumprir. Tudo que Deus diz, Ele vai cumprir. Se Ele nos chama para algo, é porque Ele está preparando as nossas vidas e caminhará conosco durante todo esse trajeto. A Bíblia fala sobre outras pessoas também que caminharam naquilo que era invisível, mas que experimentaram nas suas próprias vidas o cumprimento das promessas de Deus. Por exemplo, Moisés,
Moisés, ele não viu o plano completo. Deus chama Moisés ali na sarça ardente, para que ele pudesse libertar o povo que estava aprisionado ali pelos egípcios. E mesmo sem entender e sem ver todo o processo, sem saber tudo o que iria passar, Moisés simplesmente confiou na voz de Deus que ele chamou para esse propósito. Queridos, é bom você entender sobre fé, porque muitas vezes nós confundimos fé com desejo. Às vezes você pode ter um desejo, eu tenho um desejo de comprar a minha casa, eu tenho um desejo de ter um bom salário, eu tenho um desejo de participar ou de passar em um concurso. Então isso é um desejo. Desejo, eles podem acontecer ou não acontecer. O que Hebreus 11 está falando aqui é a respeito de fé, é a respeito de um chamado para cumprirmos um propósito. Então, se Deus falou algo ao seu coração, e que aquilo que Ele falou, de fato, não fere o princípio da sua palavra, siga, porque vai acontecer. Fé não é pensamento positivo. Se eu ficar repetindo várias vezes, isso vai acontecer. Não. A Bíblia diz que os planos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos, mas o próprio Jó diz que os planos do Senhor, eles não se frustram. Isso significa que não são os meus planos, são os planos de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós vemos essa galeria de heróis da fé, eles não foram fazer algo que eles sentiram vontade de fazer. Eles não foram obedecer, eles não foram caminhar em direção àquilo que eles queriam ir. Na maior parte aqui, houve pelo menos um pouco de resistência. Quando eu falo resistência, é insegurança, até perceber realmente o direcionamento claro de Deus. Quando eu falo em ativar o seu modo fé, primeiro você precisa compreender qual é o plano que Deus tem para a sua vida. Não um plano no sentido, deixa eu elaborar um planinho aqui para falar, não. Mas qual é a vontade que Deus tem para que você execute dentro do grande plano dele para a humanidade. Pedro, ele olha para Jesus, e Jesus fala que é ele que está andando sobre as águas, e ele fala assim, se realmente és tu, me chama, me manda aí ter contigo por sobre as águas. E ele começa a andar por sobre as águas. A gente já conhece a história. No meio do caminho ele começa a afundar e afogar, porque ele começou a olhar as águas que estavam tumultuosas, né? Ou seja, estavam batendo ali. Então ele se assustou. Então ele parou de ter fé no chamado de Jesus para a vida dele, e ele começou a somente admirar aquilo que ele estava fazendo. E aí ele afundou. Confiar no invisível, nisso que a Bíblia chama de alicerce invisível, significa agir com base na promessa de Deus, mesmo sem ver o resultado, mesmo sem perceber, mesmo às vezes até tendo palavras de desmotivação dos outros, você continua firme. Quando nós pensamos, por exemplo, em Noé construindo a arca e cumprindo um propósito divino, eu fico imaginando quantas pessoas não chamaram de louco, não chamaram de bobo, de alguém que estava realmente sem a plena consciência, especialmente porque não tinha chovido ainda, mas ele entendeu que ele deveria confiar em algo que ainda não havia nem acontecido, que era a chuva. Quando o medo, querido, nos paralisa, é a fé que vai nos impulsionar. Quando a gente teme e a gente lembra quem está nos chamando, a gente continua firme. E continuar firme não significa que você não vá passar por momentos de crise, de medo ou de dúvida. Não, você também pode passar. Mas a dúvida vai levar você a fundamentar e a concretar ainda mais esse seu alicerce com Deus. Quantas e quantas vezes eu não precisei aprender que as coisas não dependem
de mim para acontecer. As coisas dependem de Deus, em primeiro lugar, e também, naturalmente, se eu quiser cumprir o propósito de Deus, da minha participação nisso. Mas primeiro, o plano não surge de mim. O plano surge de Deus. O direcionamento surge de Deus. Não foi um dia que Noé diz assim: esse povo vai estar perdido, e eu vou ter uma grande ideia, e a minha ideia vai ser o seguinte: eu vou construir uma arca, e eu vou pedir a Deus que mande chuva, e quando Ele mandar chuva, todo mundo vai morrer, eu vou salvar um casal de cada animal, vou colocar aqui dentro dessa arca, e no final vai dar tudo certo. Não. Então, eu quero te estimular, queridos, a não necessariamente fazer planos, mas buscar diante do Senhor: Senhor, quais são os teus planos para se realizar através da minha vida? Eu moro em uma cidade como essa. Eu sei que o Senhor tem coisas para fazer aqui, através de vários tipos de profissionais. O que o Senhor quer fazer com a minha profissão, Senhor? O que o Senhor quer fazer no lugar onde eu trabalho? Senhor, eu faço parte de uma família tão complicada. O que o Senhor quer fazer naquela família através da minha vida? E aí você vai compreender o plano e o propósito de Deus e vai cooperar para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Então muitas vezes a gente gasta muito tempo dizendo o que Deus tem que fazer, quando na verdade nós deveríamos perguntar para Deus o que é que Ele quer fazer. Isso é fé. Isso é fé. É entender que os planos que Deus tem para as nossas vidas são bons, são agradáveis, são perfeitos. Então, é uma espécie de alinhamento. Alinhe o seu coração com a vontade de Deus. Porque muitas pessoas, às vezes elas começam a congregar, elas se afastam, elas se frustram. Porque de alguma maneira elas vieram lá de fora contaminadas com algo que diz o seguinte: olha, se você declarar isso, isso vai acontecer. Não, não é assim que a Bíblia me ensina. A Bíblia me ensina a confiar no invisível. O plano e os propósitos de Deus podem não ser vistos por nós, mas eles existem. A fé não é enxergar com os olhos, queridos. Eu quero ver. Não é enxergar com os olhos. É enxergar com o coração aquilo que Deus já prometeu. O que você tem percepção que Deus te prometeu? Então, pela fé, você consegue, às vezes, até visualizar isso. Eu, ontem, fui pregar em uma igreja, e a igreja, ela construiu um templo novo. Eu estava ali olhando o templo novo, conversando com o pastor, ele mostrando como é que ele fez lá. E eu fui lá, olhei na plataforma, já medi ali a plataforma, já olhei, eu falei assim: rapaz, já estou vendo a primeira igreja ali com um templo novo, uma plataforma bonita dessa, tem um telãozão de LED lá atrás, muito bonito. Então, por que eu alimento meu coração com isso? Porque é algo que Deus tem nos mostrado. É algo que Deus tem queimado no nosso coração. Nossa, se nós entendemos que Deus nos plantou nessa cidade há 87 anos, e nesse tempo Deus está nos chamando a ganhar muitas e muitas vidas para Jesus, nós precisamos ter espaço para isso. Como é que eu vou crer em algo e eu não vou preparar os celeiros? Como é que eu vou crer em algo e eu não vou preparar esse ambiente para isso? Eu achei bonita a atitude de uma mãe. Eu não entendo, eu não sei se ela seguiu não seguiu esses processos, mas ela falava assim, alguém falava assim, ela tinha uma filha que era, não sei se era autista, era alguma coisa assim, que ela tinha algumas limitações, e aí ela falava assim: ô mãe, a sua filha não pode participar do coral porque ela não canta. Ela disse: não, minha filha vai cantar. E ela falava assim: mas ela não canta. E ela falava outras coisas: não, mas sua filha não pode fazer isso. Não, mas ela vai fazer. E aí perguntaram para ela assim: mas por que você faz isso? Porque eu preciso preparar para o dia do meu milagre. Claro que a gente pode orar, claro que a gente pode buscar Deus, e Deus, Ele continua fazendo milagres. Mas estou dizendo o seguinte, queridos, que se Deus te direcionou a algo, prepara esse ambiente para isso. Se Deus falou algumas coisas para você, por exemplo,
Quando eu estava lá em Camaçari, eu não tinha carro. Mas eu lembro que quando nós chegamos lá e a gente pensava em ter família, eu pedi a Deus: Senhor, nós precisamos de um transporte. E eu senti Deus dizendo assim: não, eu vou te dar. E aí quando a igreja foi escolher uma casa, falou: pastor, tem uma casa muito boa, tal. Aí eu perguntei assim: tem garagem? Aí ele disse assim: não, não tem garagem. Eu disse: então não dá para mim. Mas o senhor tem carro? Eu disse: ainda não. E depois aconteceu, consegui comprar e assim por diante. Então não foi somente um desejo, eu pedi, Deus me confirmou, Deus falou. Então se Deus falou, querido, eu não posso morar em uma casa que não tem garagem. Se Deus me falou que Ele vai me abençoar com o transporte, e esse transporte vai ser uma bênção naquilo que Ele me chamou para fazer, então eu tenho que procurar uma casa com garagem. Você está entendendo que não é somente comprar a casa com garagem para pressionar Deus e dar o carro? Não. Deus não vai agir assim. Confiar nesse invisível é assim: Deus já me prometeu algo. Deus já prometeu algo para minha família. Deus já prometeu algo para mim, para minha vida profissional, para o meu ministério, para a nossa igreja. Então eu não posso fazer menos do que preparar o ambiente para quando o Senhor executar a vontade dEle. Vocês estão entendendo? Então talvez hoje você vai precisar preparar algumas coisas na sua casa. Talvez você vai precisar preparar algumas coisas na sua vida. Um dia uma pessoa falou para mim assim: Mauro, você tem vontade de conhecer outros países e tal? Eu falei: tenho muito. Ele falou: quer conhecer qual país? Eu falei para ele. E ele falou assim: mas você já está estudando inglês? Eu falei: ainda não. Ele disse: aí vai ser bonito, chegar lá e a dificuldade que você vai ter. Então essa é só uma vontade. Mas se Deus me chamasse, de fato: Mauro, eu vou tirar você de Serra Talhada, vou levar você para um determinado lugar. Meu irmão, eu não podia fazer menos do que, no mínimo, estudar a língua daquele país, ou daquele lugar, estudar a cultura daquele povo. De repente fazer até uma visita antes de ir morar diretamente lá. Luizinho aqui, antes de passar no concurso da polícia, ele precisou se preparar, não foi não? Então por que a pessoa precisa fazer todos aqueles exercícios? Porque vai chegar um dia que ele vai precisar de fato utilizar aquilo, ter aquela resistência, correndo atrás de um bandido, alguma coisa assim. Mas imagine, não, passa no concurso, e aí se surgir o momento, você corre. Não sei se vai dar certo. Não é assim. Também não é assim no reino de Deus. Então ative o seu modo de fé. Comece a ressuscitar no seu coração a fé daquilo que Deus já falou para você. Comece a ressuscitar e comece a construir e preparar esse ambiente para quando Deus estabelecer o sim dele na sua vida. Pastor Luciano Subirá, ele diz o seguinte: olha, a fé é o firme fundamento que nos sustenta quando tudo ao redor parece desabar. É como se eu ficasse em um local onde tudo está caindo em minha volta, o chão está se abrindo, mas esse lugar não se abrirá. Então é aqui que eu fundamento a minha confiança. A fé é justamente você fundamentar a sua confiança aonde Deus disse que você deveria estar. O pastor Tiago Brunet, ele usa uma frase em que, no curso dele, ele fala sobre fé. Ele diz que fé é confiar sem duvidar. Você fala assim: eu já sabia disso. Eu sei que fé é confiar sem duvidar. Mas você está praticando isso? Porque uma coisa é saber de algo, outra coisa é praticar aquilo que Deus nos ensina a praticar. Pergunta que eu faço para você é: quais áreas da sua vida precisam ser entregues ao Deus invisível, que apesar de estar invisível, apesar de ser invisível, Ele é um Deus que está sempre presente. Então lembre-se, você tem fé naquilo que Deus falou no seu coração? Então comece a preparar o ambiente do seu milagre. Comece a preparar o ambiente daquilo que Deus já falou para você. Você
deve ser a pessoa mais empolgada para ver isso acontecer. Talvez você diga: pastor, ninguém acredita na minha família. Pastor, nem os meus filhos acreditam, nem a minha mãe, nem o meu pai, nem o Senhor acredita. Meu irmão, só tem um que precisa crer, é você. Creia. A Bíblia nos diz: se crer, verás a glória de Deus. A segunda coisa que eu destacaria, que você deve ativar no seu modo fé, é obedecer ao impossível. Obedecer ao impossível. Versículo 8 nos diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Todos nós conhecemos o chamado de Abraão. O Senhor fala para Abraão: Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, o Senhor começou a falar sobre o que aconteceria lá, mas não para onde ele iria, nem todo o processo que ele passaria. A fé de Abraão, queridos, ele é um exemplo central. Abraão é conhecido como o pai da fé. Ele obedeceu quando Deus o chamou para deixar a sua terra, como eu falei, sem saber nada mais profundamente, sem saber aonde ele ia. A palavra para obedecer aqui significa ouvir com submissão. Obedecer não é fazer de qualquer jeito, ele faz submisso, ou seja, Deus tem uma missão e a minha missão é fazer a tua vontade completamente. Pastor Ibe, ele fala a respeito de obediência e ele nos ensina que a obediência ela tem que ser imediatamente, completamente e alegremente. Claro que isso é um processo, especialmente quando nós pais estamos ensinando os nossos filhos sobre a obediência. Às vezes a gente pede, não vai ser imediatamente, mas aos poucos ele vai começar a obedecer imediatamente. Às vezes é imediatamente, mas não é completamente. A gente fala assim: junta esses brinquedos e guarda. Ele só faz juntar, mas ele não guarda. Ele obedeceu, de repente ele fez isso imediatamente, mas ele não fez completamente. Então ele tem que pegar os brinquedos, guardar aonde a gente fez. Às vezes ele faz essas duas coisas, imediatamente e completamente, mas não faz alegremente. Ele faz chutando, reclamando. Mas entenda que isso é um processo. Muitas vezes nós também estamos agindo assim. Nós cremos, nós obedecemos, mas nessa caminhada nós vamos reclamando, nós vamos murmurando, nós vamos apontando o dedo para outros, dizendo assim: ah, o Senhor fez assim com fulano, o Senhor abençoou fulano e não abençoou a minha vida, e a gente vai murmurando e reclamando, e essa não é a vontade de Deus. Quando a palavra obedecer aqui, ela foi registrada nas Escrituras, essa obediência está relacionada a uma missão. Eu obedeço a uma direção que o Senhor está me dando. Não é que o Senhor me deu e me abandonou, Ele está me dando. Então, um outro exemplo, como eu falei há tempos atrás, foi Noé. Quando Noé, ele constrói ali a sua arca. Ele obedeceu a ordem de Deus de construir uma arca, mesmo sem nunca ter visto chuva. Josué e as muralhas de Jericó. Ele obedeceu a Deus marchando ao redor de Jericó, confiando que o Senhor derrubaria as muralhas. Que coisa mais sem sentido, ficar dando voltas e esperar que essas muralhas caiam. Sem sentido quando a gente olha numa perspectiva humana, mas faz todo sentido quando a gente olha de uma perspectiva divina. Como que o Senhor estivesse provando: olha, uma muralha não cai porque pessoas ficam em volta. As muralhas caem quando as pessoas obedecem a um direcionamento divino.
Obedecer ao invisível significa dizer sim, queridos. Dizer sim a Deus, mesmo quando as suas instruções parecem incompreensíveis, complicadas, difíceis demais para entrar no nosso coração, para fazer sentido aqui para a nossa mente. Assim como Abraão, assim como Noé, assim como Josué, nós somos chamados a agir pela fé. As pessoas, elas não vão compreender, e a gente não precisa fazer as coisas para que, até que todo mundo compreenda. A gente simplesmente precisa ser o grande exemplo dessa fé. Noé não precisou assim, não, vamos contar com uma grande multidão de pessoas para a gente fazer essa arca de uma maneira bem rápida. Não, o Senhor disse, faz a arca. E ele começou a fazer. De repente, na construção de um novo templo, a gente não vai ter o envolvimento, vamos imaginar, de 100% das pessoas. Mas, queridos, nós não precisamos de 100%. Nós precisamos ser submissos a um direcionamento de Deus. Porque alguém já disse que quando Deus ele dá a visão, Ele vai dar a provisão. Ele vai abrir as portas. Ele vai conseguir os meios para que isso aconteça. A verdadeira fé obedece antes de entender, porque confia no caráter de Deus. Quando nós temos fé, a gente não fica pensando assim, será que Deus vai cumprir o que Ele disse? Não, a gente não fica com essa dúvida. Talvez a pergunta que a gente faz não é, será que Deus vai cumprir o que será que Deus vai cumprir o que Ele disse? Mas às vezes a dúvida é nossa, será que eu vou conseguir ser fiel a obedecer aquilo que Deus falou comigo? O que Deus tem falado com você nesses últimos dias? O que Deus tem colocado no seu coração nesses últimos tempos? Talvez o seu medo não é necessariamente de se Deus vai fazer ou não. Às vezes o seu medo é, será que eu vou dar conta? Então deixa eu te falar uma coisa. Esse também era o mesmo medo que Moisés tinha. Será que eu vou dar conta a essa missão que Deus está me dando? Será que as pessoas vão me ouvir? Será que eu vou saber falar direito? Eu não tenho nem experiência, eu não tenho nem profundidade. Quando me perguntarem quem é o Senhor, o que eu vou dizer? Ah, tem outras pessoas que poderiam fazer melhor do que eu. Então Moisés deu muitas desculpas. Só que Moisés, ele começou de uma maneira e ele foi aperfeiçoado na caminhada, a tal ponto dele orar tão radicalmente com o Senhor e pedir, Senhor, se o Senhor não for conosco, então não nos faça sair daqui. Ou seja, Moisés está dizendo assim, Senhor, o que é mais importante para nós não é uma terra prometida, não é uma terra que emana leite e mel. O que é mais importante para nós é o Senhor estar conosco nesta caminhada. Então, o mais importante não é ter um carro na garagem, não é ter a cura física, não é ter uma porta de trabalho aberta, ou um emprego, ou uma faculdade. O mais importante não é isso. O mais importante é ter Deus na construção de tudo isso. Que graça tem você entrar naquilo que é seu, uma casa que é sua, sei lá, um trabalho que você estudou, e você assim, alcancei pelos meus méritos. Talvez isso faça muito sentido para o incrédulo que não tem Deus, mas para quem Deus não tem sentido nenhum. A gente entra, a gente tem a convicção muito clara, se não fosse Deus na minha vida, eu não conseguiria chegar até aqui. Por que o incrédulo não fala isso? Porque o incrédulo não consegue perceber Deus na caminhada, mas a gente consegue. A gente consegue todos os dias que a gente levanta, de repente cedinho para estudar, e a força que Deus nos dá para continuar firmes nesse propósito que Ele de repente confirmou no meu e no seu coração. Queridos, Pastor Hernandes, falando a respeito disso, ele disse que obediência é o maior sinal de fé genuína. Ou seja, você quer saber se você é uma pessoa que crê de fato em Deus? Avalie como anda o seu nível de obediência a Ele. Pastor, mas eu não tenho ouvido Deus, eu não tenho sentido Deus falar nada comigo. Você não precisa ficar esperando somente essas experiências extraordinárias. Você só precisa abrir a sua Biblinha e começar a ler essa Bíblia. Se você abre a sua Bíblia e você começa a ler a sua Bíblia, por exemplo, quando o Senhor diz, sem fé é impossível
agradar a Deus, o Senhor está dizendo o seguinte: olha, você quer me agradar? Então você precisa ter fé naquilo que eu estou mandando você fazer. E a expressão é mandando, porque Deus não vai ficar pedindo, Ele é Senhor. Quando o Senhor nos diz que nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam, aí você observa como é que está seu nível de fé. Você tem perdoado as pessoas que te ofenderam, que te traíram, que te enganaram, que te feriram? Então, esse nível de obediência fala muito mais sobre a sua fé do que a vida de uma pessoa que fica aí orando no meio de todo mundo, tentando demonstrar uma espiritualidade na frente das outras pessoas, quando na verdade, no seu secreto, essa pessoa não é uma pessoa obediente, não é uma pessoa submissa, não é uma pessoa que resplandece Deus na sua vida e nas suas atitudes. Então, a pergunta que eu faço para que você possa refletir é: será que nós, eu e você, será que nós estamos dispostos a obedecer a Deus, mesmo quando a sua instrução, a sua orientação, o seu direcionamento parecem difíceis ou incompreensíveis? Às vezes você está em uma situação que está muito apertado financeiramente, e Deus fala assim: sai desse trabalho. Você fala assim: meu Deus, eu já estou apertado financeiramente, se eu sair eu vou passar necessidade. Mas você não sabe o que é que Deus preparou. Você simplesmente precisa dizer: Senhor, é com temor e é com tremor que eu te obedeço. Os filhos, quando eles vão crescendo, eles ficam muito questionadores. Quando você fala assim: filho, pega isso ali. Quando ele é pequenininho, ele vai lá. Quando ele começa a crescer assim: mas por que eu? Por que não fulano? Mas por que eu tenho que pegar agora? Mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que obedecer a isso? A gente muitas vezes já tem uma experiência. A gente já andou alguns quilômetros a mais do que eles. Aí eles ficam questionando. Então, às vezes a gente fica também assim: por que eu tenho que fazer isso, Senhor? E o porquê, o porquê, o porquê. E muitas vezes esse porquê não é nem para compreender a vontade de Deus. Às vezes esses questionamentos é simplesmente para dizer assim: Senhor, desista, porque eu não vou fazer o que o Senhor está pedindo para fazer. Desista porque eu não vou abrir mão disso aqui. Desista porque eu não vou perdoar essa pessoa. Desista porque eu não vou dar um passo de fé naquilo que eu não estou vendo. Se você não estiver disposto a obedecer, certamente você não verá a conclusão do sim, do amém, do milagre que Deus tem para as nossas vidas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus fez milagres em um lugar mais do que em outro. Por quê? Por causa da incredulidade das pessoas. No modo fé, uma terceira coisa que eu e você precisamos ativar é perseverar naquilo que é eterno. Perseverar no eterno. Ainda falando sobre fé, sobre os heróis da fé, o verso 11, aliás, o verso do 13 ao 16, nos fala a respeito de uma expectativa que essas pessoas tinham a obedecer a Deus. Do verso 13, aliás, verso 16 diz: em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonhou de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. A palavra aqui, que fala a respeito de esperar, nesse verso 16, ele transmite a ideia e um desejo assim: Senhor, eu não estou esperando somente o cumprimento de algo que o Senhor me chamou para fazer aqui na terra. A minha perspectiva é que os teus planos, eles não se encerram
quando os milagres do Senhor acontecem na minha vida. Esses heróis da fé, eles compreendiam que uma vez chamados por Deus, eles tinham uma missão na terra, mas eles estavam fazendo as coisas na terra com seus olhos no que é eterno. Eu estou sendo fiel aqui, às vezes não é porque eu goste, não é porque eu estou entendendo, não é porque está sendo fácil. Estou fazendo isso aqui porque os meus olhos estão naquilo que é eterno. Eles perseveravam porque sabiam que a recompensa deles não iria se resultar somente nas coisas aqui da terra, mas na eternidade. Nesses versículos do capítulo 11, diz que alguns obedeceram, mesmo sem ver o cumprimento dessa promessa. Ou seja, eles foram parte do cumprimento da promessa, mas eles não viram o cumprimento da promessa. Mas eles continuaram fazendo por quê? Porque muitas vezes, queridos, Deus vai começar algo em nós, mas não vai terminar em nós. Eu não acredito que Deus vai terminar o propósito dele com relação a Serra Talhada com a minha vida. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus vai usar a minha vida, como vai usar as nossas vidas, mas através dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, o Senhor vai expandindo a sua vontade, o seu plano e o seu propósito aqui na terra, através das nossas vidas, mas não dependendo somente das nossas vidas. Esses homens, como por exemplo Moisés foi parte em que Deus usou para levar o povo até a terra prometida. Moisés, ele não tomou posse da terra prometida, ele até viu, mas ele não tomou posse. E por quê? Porque, queridos, a nossa alegria não está em ver Deus completar as coisas da nossa vida. A alegria da nossa vida está em participarmos daquilo que Deus está fazendo aqui nessa terra. Paulo, falando em sua corrida, em 2 Timóteo 4, 7 a 8, ele fala que ele perseverou em sua fé, sabendo que receberia a coroa da justiça. Paulo não conclui dizendo assim: que bom que eu consegui organizar tantas igrejas, apesar que isso seria motivo de muita alegria. O apóstolo Paulo, ele conclui dizendo assim: a coroa da justiça já está guardada para mim. Isso significa, queridos, que aquilo que Deus pode fazer aqui na terra, ela é bom, perfeito, agradável, mas aquilo que Deus vai fazer no céu por cada um de nós é incomparável com aquilo que a gente está experimentando aqui na terra. Nós não podemos pensar na fé somente nas coisas terrenas, somente nas coisas que são perecíveis. Claro que nós queremos ser abençoados, e queremos ser muito abençoados, e não tem nenhum problema com relação a isso. Só que os nossos olhos não podem ficar por aqui, sabe por quê? Porque no dia que nós percebemos o chamado de Deus para vivermos na eternidade com Ele, a gente não quer ir, porque a gente está muito apegado às coisas aqui da terra. Perseverar, queridos, naquilo que é eterno, significa viver com os olhos justamente na eternidade. Eu estou aqui, mas estou pensando para onde eu estou indo. A fé nos ensina que essa vida, ela é passageira, e que a nossa verdadeira recompensa está em morar eternamente com Deus. O Senhor não nos criou para vivermos nessa terra. O Senhor nos criou para vivermos eternamente com Ele. O Senhor não nos criou para que a gente pudesse ficar se desgastando com as coisas desse mundo. Aqui nós somos apenas passageiros. Nós estamos em passagem. Nós estamos numa terra que não nos pertence, mas um dia nós vamos encontrar aquele que é Senhor de todas as coisas. Então esses homens, ele nos ensina, querido, que a fé tem a ver com confiar naquilo que é invisível, numa palavra, numa promessa, numa direção, na Bíblia.
Esses homens e essas mulheres nos ensinam a obedecer mesmo que as coisas pareçam impossíveis para nós, mas para Deus nada é impossível. Mas esses homens nos ensinam o seguinte: olha, não se apegue às coisas da terra. Não se apegue, por mais boas que elas sejam. Eles viviam na percepção de uma pátria celestial. Quem vive pela fé, queridos, não se prende ao presente. Por quê? Porque os seus olhos vão estar sempre fixos na eternidade com Deus. Talvez você diga assim: eu estou passando por uma situação tão difícil. E Deus está dizendo o seguinte: mas você está passando por isso. Porque o seu lugar não é aí. O seu lugar é aqui comigo. Talvez você diga: pastor, você está desejando a morte para mim? Eu não, meu irmão. Eu desejo vida. Vida eterna. Porque a vida eterna não inicia quando a gente morre. A vida eterna inicia quando Cristo se torna o Senhor das nossas vidas. É por isso que as pessoas entram em crise quando a gente fala assim: mas você é salvo? Eu falei: sou. Como é que você sabe se você não morreu ainda? Porque o Senhor escreveu na sua palavra: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É isso que a palavra de Deus me diz. Martim Lutero declarou: a fé é um salto no escuro, mas em direção aos braços de Deus. A fé é você saltar em algo sem saber necessariamente aonde vai pisar, mas saber quem vai te segurar. E Deus vai te segurar, Deus vai te conduzir, Deus vai te sustentar. Pergunta que eu faço para você é: você está vivendo uma vida com um propósito eterno, ou você está preso a preocupações passageiras aqui dessa terra? Talvez o que mais te incomode hoje sejam as coisas que estão aqui nessa terra. Talvez você diga assim: pastor, mas elas são reais. As coisas, elas são reais. Elas existem. As contas, elas são reais. A enfermidade, ela é real. Como é que eu não vou viver preocupado ou preocupada com isso? Porque elas existem. Eu estou vendo. Queridos, eu não estou dizendo para que você viva como uma pessoa alienada. Um alienado, ele vai viver como se as coisas não estivessem acontecendo, como se as contas não chegassem, como se a enfermidade não batesse a nossa porta, como se a morte não chegasse para cada um de nós. Eu não estou dizendo que isso não vai chegar. Eu estou dizendo que da mesma maneira que essas coisas, elas são reais, porque nós estamos vendo. Existe um mundo espiritual que também é real e que os nossos olhos não conseguem enxergar, mas que pela fé nós conseguiremos experimentar. Eu não estou vendo Deus, mas Deus existe. Eu não entrei ainda para gozar da minha vida eterna, mas eu creio que naquele dia, que todo olho verá, que todo joelho se dobrará, o Senhor chamará o meu nome, e eu morarei eternamente com Ele. Eu creio, queridos, que por mais difícil que muitas vezes seja o chamado de Deus para algumas coisas, e por mais difícil que seja de repente até imaginar isso acontecer, pela fé, o Senhor me estimula a crer e a ver com os olhos da fé aquilo que meus olhos humanos ainda não conseguem enxergar. Talvez você pense assim: pastor, com a vida que eu estou levando, eu não consigo ver essa eternidade. Com a vida que eu estou levando, eu não consigo ver essa vida eterna. É porque você precisa ativar um outro modo na sua mente, no seu coração, na sua vida. É um modo arrependimento. É dizer assim: Senhor,
eu sou um pobre pecador. Eu penso coisas que não te agradam, eu faço coisas que não te agradam, eu falo coisas que não te agradam, eu escolho planos que não te agradam, e de fato você nunca vai conseguir ter a percepção da eternidade vivendo uma vida assim. Você precisa ativar o modo arrependimento. Você precisa ativar o modo confissão, confessar os seus pecados. Você precisa ativar o modo submissão, se submeter à vontade dele. E você precisa deixar Deus ativar um modo, literalmente para você, que é o derramar da graça e misericórdia. Você não pode sair daqui, queridos, do jeito que você entrou. Eu não sei se você é convertido ou se você não é convertido, mas de alguma maneira essa palavra falou ao seu coração. A pergunta que eu faço é: você vai sair daqui e vai ativar o modo offline, como se nada tivesse acontecido, ou você vai sair daqui e aonde você está, você vai se comprometer com Deus que alguma coisa de fato vai mudar na sua vida? Vamos ficar de pé, vamos adorar o nome dele.